Eu tô. Ok, vamos lá. A gente já viu os biomas mundiais, biomas brasileiros. Agora vamos ver isso aqui. A distribuição das espécies e a história da Terra. Tá, deixa eu ver como eu começo. Bom, vou começar do começo mesmo. Vamos lá. Os biomas, como eu falei para vocês, cada um deles, vocês devem ter percebido, eles têm características próprias. Consequentemente, tem espécies típicas daquele bioma, tá? Então, se tem um bioma lá, temos um exemplo aqui, o Pantanal, tá? O cervo do Pantanal é uma espécie típica do Pantanal, tá? Você não encontra em outro lugar. Pode até encontrar, mas é raro. É natural daí. Só se alguém pegou dele daí e levou para outro local. Temos também o buriti, que é essa árvore aqui, tá? Isso aqui são frutos. E tem vários frutos aqui, são cachos com frutos. Parece um pouco com um coco, só que pequenininho. Enfim, o buriti, ele é uma árvore típica do cerrado, tá? Esses dois são caracterizados por serem espécies endêmicas. Eu já expliquei a vocês. Endêmicas são espécies que são natural dali, é nativa dali, e só é encontrada naturalmente ali. Naturalmente, eu quero dizer, porque pode ser que você pegue um daí e plante em outro local, ou leve um filhote e crie em outro local. Mas o natural é encontrar no bioma típico dele, tá? Entendendo isso aí, a gente vai falar um pouco aí da história da Terra, né? E a distribuição das espécies com o passar do tempo, tá? Então, aqui falou os seres vivos no planeta da Terra, tá? Isso aqui, basicamente, eu vou explicar na frente o que isso aqui está querendo dizer. Que uma mesma espécie pode ser encontrada em diferentes biomas pelo mundo, tá? Já vê isso aí bem na frente mesmo. Bom, vamos lá. A biogeografia tem a definição, né, científica dela aqui. É o ramo da ciência que estuda o modo de distribuição das espécies pelo planeta ao longo do tempo, tá? Essa biogeografia vai estudar aí ao longo do tempo que foi mudando a distribuição das espécies aí, tá? Como ela se espalhou, uma espécie de uma árvore, de um animal, um ser vivo, né? Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, tá? Se não entendeu, interrompe, não fique com a dúvida não. Alguém desliga o microfone aí, tá ligado, tá? Tá. A biogeografia engloba esses conhecimentos aqui, ó. Tá? A ecologia está incluída na biogeografia, a ecologia, relacionado a eco aqui, ó, que é o meio ambiente, né? Ecologia, geologia, que é o estudo das rochas e solos, tá? Evolução das espécies, paleontologia, que é o estudo de fósseis, e a geografia, você já sabe, é o estudo da Terra, do geo, né? Geo, que é terra, localização, né? Enfim. Outra mensagem. Se fica mandando mensagem aí, fica ruim de eu ver. Tem que voltar para ler. Vou o slide e o vídeo, tá? O vídeo é um pouco mais complicado porque é grande. Mas sim. Voltando lá para o slide. Tá. Onde era que eu tava? Os ecossistemas, tá. Os ecossistemas de um bioma poxa, pode se diferenciar em relação. Isso aí eu já falei nas aulas anteriores, tá? Que os biomas, o que caracteriza cada um, inclusive os ecossistemas de um bioma, se caracteriza pela temperatura, a umidade, o relevo,
o, o solo, a quantidade de luz disponível naquele ecossistema, naquele bioma, e também, obviamente, pela ação humana. A ação humana também interfere aí e faz toda a diferença em um ecossistema e em um bioma, consequentemente. Os seres vivos, eles apresentam características próprias. E essas características vai se adaptar, vai ser ideal para sobreviver em cada ecossistema, em cada bioma específico, tá? Tipo, por exemplo, um réptil, ele tem a capacidade de viver na água, e também alguns, né, na água e no solo. Se ele for se esse animal, se pegar, por exemplo, um jacaré, pegar o exemplo do jacaré e for ele tentar sobreviver em um ambiente que não tem água, você pegar um extremo aí, um deserto, ou até a caatinga, ele não vai sobreviver, tá? Porque ele precisa, ele necessita de água, precisa estar imerso em água a maior parte do tempo. Então, esses animais, ele tem as características dele, que vai se adaptar a um ambiente adequado para que ele possa sobreviver, tá? Esse ambiente tem as características lá propícias para a sobrevivência de determinadas espécies e por isso os dois vivem juntos e formam ali a fauna e a flora, tá? Então, com base nessas características, a gente vai poder analisar o slide, o próximo slide aí, acredito que seja o próximo, bem melhor tendo essa ideia aí, tá? De que os animais eles vivem em um ambiente propício à sua sobrevivência, tá? Quando ocorre uma mudança no ambiente onde ele vive, aquele animal, aquela espécie, ela precisa se adaptar, tá? Se aqui houve uma mudança, ela precisa se adaptar. Alguns têm maior facilidade para se adaptar e permanecem vivos e reproduzem, gerando aí descendentes. Os que não têm essa facilidade de se adaptar, dependendo de qual for a mudança, ele infelizmente deixa de existir, tá? Você pegar o exemplo não, né? É uma teoria de Darwin, de que antes, na África, né, as girafas não tinham o pescoço grande, tá? Os pescoços eram pequenos, só que as árvores eram pequenas. Só que aí, com modificação do ambiente, as árvores passaram a ser maiores, com a seca, a vegetação baixa secava, né? Então, as girafas que possuíam pescoços mais curtos não conseguiam se alimentar, já que não tinha vegetação baixa, só tinha as folhas das árvores. Então elas morreram e as girafas que tinham pescoços mais longos sobreviveram. E as árvores continuaram a se modificar e as girafas cada vez mais com pescoços maiores foram sobrevivendo enquanto as outras foram morrendo. Então hoje na África nós temos que as girafas, todas as girafas na verdade, possuem pescoços longos, porque as espécies derivadas das girafas de pescoço curto não conseguiram sobreviver, tá? Então, essa é a teoria de Darwin. A gente vai ver outro exemplo aí mais na frente, tá? Aí temos aí alguns fatores em relação ao ambiente de vida, tá? Esses fatores aí que relacionam diretamente com o ambiente de vida dos animais aí são os recursos disponíveis, não só alimento e água, basicamente isso, tá? A capacidade do indivíduo de conquistar novos ambientes, como eu falei da girafa, deu exemplo aí. O ambiente mudou, mas ela tem a capacidade de continuar sobrevivendo ali naquele novo ambiente, tá? A mesma coisa aí, basicamente, características que permitem sobrevivência às mudanças. O próximo aqui é a interferência das atividades humanas. Isso aí são fatores que se relacionam bem com o ambiente, porque se você causa desmatamento, reduz ali a população. Se você não causa, a população continua e até aumenta, tá? As atuais condições ambientais também influenciam bastante aí, porque
com o passar do tempo, muitas coisas acontecem. O nível do mar altera, isso aí modifica já. Se o nível do mar em determinada região, nos últimos 200 anos aí, se o nível do mar aumentou, se você pegar como exemplo uma ilha, reduziu bastante o tamanho da ilha, né? Então reduz sua população também, tá? E sem falar também chama-se glaciações, mas dizendo de forma mais prática, o derretimento do gelo, tá? Nos polos, o gelo está derretendo, está diminuindo a área polar, com isso diminui também ali a moradia dos animais que vivem lá, né? Os ursos polares, focas, leões marinhos, entre outros. Essa foto eu peguei do próprio livro mesmo, por isso não está muito boa, mas é para você ter ideia, uma derivação do gênero Equus, que são cavalos e zebras, tá? São os equinos, basicamente. De acordo com a região, com o ambiente onde eles vivem, tá? Como são modificados. A zebra natural, a zebra mais comum, né? Seria nessa região aqui da África, é a zebra das planícies, nessa região da África aí, região plana, né? Porém, se você olhar a mesma espécie, ou derivação da mesma espécie, né? De zebras, nessa região aqui, que são regiões montanhosas, ela já tem umas características um pouco diferentes. Você pode olhar que essa tem cabeça alta, essa aqui tem cabeça baixa, devido às montanhas. Tá? Essa variação vai acontecendo entre umas e outras. Essa aqui parece um pouco com essa, porém essa já difere bastante dessa aqui em seus padrões de listras. Se olhar padrões de listras já muda. E esse outro aqui já muda, quase não tem listras, só tem um pouco em suas patas. E vai mudando de uma região para outra. Veja como eles são bem diferentes. Tá? Então, é o mesmo gênero, tá? Ecos, mas são diferentes aí. As características físicas aí, visuais, são diferentes, tá? Tô entendendo até aí, né? Ninguém tá perguntando nada. Próximo aqui. Agora nós vamos falar da história da Terra, né? A história aí da Terra, como foi desde o início lá. Primeiro você precisa entender um pouco mais da crosta, ou pelo menos relembrar um pouco mais da crosta. A crosta é a superfície da Terra, tá? Essa parte da superfície. A Terra possui 4 camadas. Você tem lá dentro o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. A crosta é a mais fina deles, tá? Mas tem a menor espessura, que ela pode chegar até 70 quilômetros de profundidade. No mínimo dela é 5 quilômetros de profundidade, que é no fundo do oceano, tá? No fundo do oceano ela é mais fina. Mas a maior espessura dela aí é de 70 quilômetros, tá? Ela é responsável por toda essa formação continental e oceânica. Eu falei a parte de fora aí, a casca do planeta Terra, né? Há muito tempo atrás, acreditava-se que a crosta ela possuía um formato desde a formação da Terra, desde o Big Bang, o mesmo formato, tá? O formato que é hoje sempre foi assim. Mas aí só na década de 1910 foi que começaram a aceitar uma ideia de que os continentes eles se movimentavam. Tem alguém querendo entrar na aula agora? Bom dia. Começamos a aula já, tá? Acompanhe o slide, por favor. A aula está sendo gravada. Tá. A ideia, em 1910, na década de 1910, deu-se início à ideia e essa ideia começou a ser aceita, de que os continentes se movimentavam, eles estavam em constante movimentação ali. Então, que no início, quando o planeta foi formado, no início todos esses continentes hoje conhecidos eram apenas um, tá? Esse continente
a América, a Europa, a Ásia, a Antártida, todos esses eram apenas um, todos juntos formavam um único continente. Como vocês podem acompanhar na imagem aqui, a Pangeia era esse único continente imenso aí, tá? Chamávamos de Pangeia. Com o passar do tempo, esse continente, esse imenso continente, ele foi dividido, tá? A crosta foi se afastando aí e ele foi dividindo. Dividiu-se em dois, hemisfério norte, uma na parte norte e outro na parte sul, que era chamado de Laurásia, parte norte aí, e a parte sul era chamada de Gondwana, tá? Gondwana, enfim, era dividido nessas duas partes. E com o passar do tempo, elas foram se dividindo cada vez mais e hoje estamos assim, o mundo moderno, bem dividido, vários continentes, tá? Vamos passar aqui. Os fatores que justificam esse afastamento aí, tá? Um dos fatores é a formação dos continentes atuais, porque se fosse possível, né, juntar todos esses continentes, eles se encaixam quase que perfeitamente ali. É bem visível no mapa mesmo, você vê que essa parte da direita da América do Sul ali, do Brasil ali, se encaixa quase que perfeitamente na parte esquerda lá da África, na parte esquerda de baixo. Como vocês podem ver na imagem aqui, ó. Temos a América do Sul aqui. Vocês podem ver que essa parte quase que se encaixa perfeitamente nessa região da África aqui. Eles estão bem juntos aqui, bem unidos, né? A Antártida também, a Índia, a Austrália aqui, ó, todos bem unidos. Então isso é um dos indícios que faz acreditar de que isso realmente aconteceu. Era um continente só e começou a se dividir, tá? Outro fator, a similaridade das rochas. Tá errado aqui, ó. A similaridade das rochas encontradas nas bordas dos continentes. Exemplo, as rochas encontradas aqui na América são bem semelhantes, têm características semelhantes às rochas encontradas nessa região da África aqui, tá? O que faz entender, faz acreditar que essa parte aqui era uma só antes, tá? Já que apresenta características semelhantes. E, além disso, a identificação de fósseis de animais e plantas que foram encontrados nessas regiões. Se você analisa, tem aqui nessa própria imagem aqui, mostra o fóssil desse cara aqui, esse réptil aqui, é encontrado nessa região aqui. Em todas essas regiões foram encontrados fósseis, tá? Pegando essa parte da América e da África. O que dá a entender que essas eram onde eles viviam, quando eram junto, quando eram um continente só, tá? Esse outro aqui, essa outra espécie aqui, também de réptil, os fósseis deles eram encontrados nessa região aqui, nessa região azul, e temos outros aqui, né, de plantas, essas plantas nessa região aqui, onde eles eram bem ligados, foram encontrados fósseis deles aí. E essa ideia é uma das principais, por quê? Olha, se os continentes eram separados desde sempre, antigamente, muito antigamente, na era aí que esses animais eram vivos, não havia espécie humana ainda, tá? Então, se não havia espécie humana, não havia navios, não tinha como eles sair de um continente para o outro. Então, como é que esses animais conseguiriam sobreviver? A mesma espécie em continentes diferentes, aqui, um aqui e o outro, da mesma espécie igualzinho no outro lado, no outro lado do oceano aí, no outro lado do Oceano Atlântico, por exemplo, nesse caso aqui, né? Como isso seria possível? Ó, só se eles fossem juntos mesmo, né? Então é outra das teorias, tá? Outro dos fatores que justificam essa separação aí dos continentes. Essa que eu já falei, né? Essa teoria aí é a teoria da deriva continental. Ela acredita, essa teoria diz que os continentes estão em constante movimento, já falei.
No princípio, não havia explicação para essa movimentação dos continentes. Por que se movem? Não tinha explicação para isso. Mas aí, essa explicação surgiu com o descobrimento das placas tectônicas. Tá? Descobriu que a crosta ela é formada por blocos, e esses blocos receberam a denominação de placas tectônicas. Tá? As placas, elas estão livres, elas podem se mover ali, se afastarem umas da outra, se juntarem. Por quê? Porque toda a crosta, ou seja, as placas tectônicas, elas estão flutuando ali em cima do manto, em cima do magma do manto. Tá? O manto, vocês sabem que ele é líquido, ele é formado por magma, e as placas estão flutuando em cima desse magma. Então, elas podem se mover com facilidade. Tá? E esses movimentos das placas tectônicas pode ter, ou melhor, eu acredito que sim, que foi devido a isso que ocorreu a separação desses continentes que hoje nós conhecemos. Esse movimento também causa alguns prejuízos, digamos assim. Além de formação de montanhas, ele pode causar tsunamis, causar terremotos com o movimento das placas tectônicas, tá? Se o terremoto for, se o movimento for no oceano, vai causar aí, dependendo da distância, né? Causar tsunamis e terremotos, tá? Se for próximo ao continente, causa terremotos. Se não for tão próximo aí, alguma onda grande ou um tsunami aí, depende da distância, tá? E também causa erupções vulcânicas em regiões onde há vulcões, né? Nenhuma dúvida? Poxa, o resto não foi? Ah, não. Não botei não. É isso aí mesmo. Para aí, verdade. Pensei que tinha colocado a imagem, mas não coloquei não. A imagem era só mostrando aí as regiões onde é mais propícia a movimentação das placas tectônicas. Essas regiões geralmente apresentam vulcões. Ou seja, aqui no Brasil não tem nenhum vulcão, nunca teve terremoto e muito menos tsunami. Então aqui não tem muita movimentação de placas tectônicas. Já ali mais na esquerda do continente, né, chegando o Chile ali, já chegou a ter terremotos, tá? E o continente, na região da Ásia ali, o continente asiático ali tem bastante terremotos e tsunamis também. Mas na próxima aula, que é quarta-feira, a gente conclui essas partes aqui, que aí vamos falar mais sobre a crosta sul-americana, tá? Professor, vai Sim, tirar lá depois do intervalo do senhor? não. Ah, Não, tá. porque aí vai ser muito assunto de uma vez só, vocês vão ficar muito carregados aí. Como é slide, vai bem rápido, vocês não tiram dúvida nenhuma também. O Pedro, na aula presencial, só fala. No slide não pergunta nada. Sim, próxima aula, quarta-feira, nós vamos falar dessa região aqui, ó, tá? Que é a crosta sul-americana aqui e a África. Tá? É que Então, pelo celular, professor, tem vergonha. em alguma dúvida? Pessoalmente não tem. Não, porque eu não tenho dúvida mesmo. Nenhuma dúvida? Tá tudo bem aí? Tudo ok? Então, próxima aula Ok. Próxima aula o senhor a vai dar a gente nota, conclui. né? Não? As notas? Eu vou botar as notas no Galileu. Eu nem botei a de vocês ainda. Filho. Bom, próxima aula a gente conclui. Eu vou fazer isso agora, tá? Vou só verificar se tá todas as notas ok. Bota lá no Galileu. Ok. Ok. Por hoje é só. Ok. Tchau, tchau. Ah. Nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida, então tá ok.